Bom dia, pessoal. Estamos aqui ao vivo, mais um domingo, para dar uma mensagem de esperança. A única esperança é a mensagem que vem da parte de Jesus, porque Ele é o único entre todos que foi enviado por Deus, prometido por Deus para vir a essa terra e para nos trazer a eternidade, nos levar à presença de Deus. Eu tenho para você hoje um estudo, uma mensagem que vem lá do Evangelho de João. Se você gosta de acompanhar, está lá no Evangelho de João, capítulo 20, e começa um pouquinho antes, quando Jesus está ali no jardim do Getsemane. É comum acontecer para a gente precisar fazer algum tipo de reparo, a gente sempre ter que voltar ao início, né? Por exemplo, a psicologia faz muito isso, não é? Quando a pessoa tem um tipo de problema, ela procura um terapeuta, um psiquiatra, desculpe, psiquiatra não, psicólogo, ela sempre tenta retornar a algum ponto da sua vida no passado em que tem um evento importante e que esse evento trouxe alguma coisa que não está muito boa na sua vida atualmente, e ela precisa visitar aquele passado, mentalmente, claro, e aí fazer algum tipo de reparo, algum tipo de ressignificação daquele evento, daquela situação, para ela poder corrigir uma situação presente, não é? Mas essa ideia de retorno ao passado, essa ideia de reparo, ela está presente também em outras áreas da nossa história, da história humana, e de formas diferentes. Por exemplo, os templos na antiguidade, vários deles eram decorados como se fosse um jardim do Éden, como se fosse a época da própria criação. Você pode notar isso na Bíblia, na descrição do templo que Salomão construiu, ele tem várias características que remetem ao início dos tempos, ao jardim do Éden, aonde Deus estava presente. Então, até o próprio templo contém essa ideia de reparo, não é? Porque Deus não estava mais presente depois da história do Éden, fisicamente não estava mais aqui, e então o templo ele traz essa ideia de reparo, uma tentativa de reparar alguma coisa que foi quebrada lá no passado, né? Ah, Na história também você nota, os romanos construíram muitos arcos do triunfo, né? Aquela construção grande onde você tem uma passagem pelo meio para marcar uma vitória ou para marcar uma ascensão de um novo imperador ou uma conquista. E aí, recentemente, você vai encontrar na Rússia, no século XVIII, começo do século XVIII, Pedro o Grande também fez um outro arco do triunfo na cidade, conhecida hoje como São Petersburgo. Paris também tem um arco do triunfo famoso, construído por Napoleão. Então, são imperadores, né, reis, com grande poder, que fizeram uma construção, um reparo, né, na história. Não, agora eu é quem sou o grande imperador. Então ele volta, ele revisita o passado e traz um significado novo para esse passado, nesse caso, o passado glorioso de Roma, né, transformado em poder desses imperadores aí nas suas respectivas épocas, né? Então, aqui no Evangelho de João, eu quero usar essa ideia, né? É uma ideia, uma analogia de que um passado está sendo trazido de volta e uma correção está sendo feito um reparo. Na história da criação de Adão no Jardim do Éden, o Jardim das Delícias, Adão deveria cultivar e guardar aquele jardim. E cultivar, estender aquilo que havia no jardim deveria ser estendido para fora do jardim, né? Para que toda a humanidade pudesse habitar num jardim como aquele, né? Transformar o jardim, guardar, cultivar, tem essa ideia de transformar, de expandir, e particularmente de guardar, nos vem a ideia também, por causa da presença da
da serpente, nos vem a ideia de guardar, de não deixar o mal entrar. E Adão, ele falhou nesse quesito, ele acabou deixando o mal entrar. O mal entrou, destruiu o jardim, de maneira que o que se expandiu para a humanidade não foi o benefício que o jardim e a presença de Deus, que é muito importante, estava lá no jardim, que a presença de Deus se expandisse para todo lado. Então, houve um problema aí muito grave nessa história em que Adão deixou o mal entrar. E a sua mulher, a Eva, também ficou mal na história. Não ficou muito bem a história que se seguiu para Eva. Então, a gente tem um estrago feito lá no início, feito lá num jardim. E aí, muitos anos depois, você seguindo a história narrada dos judeus, né, naquilo que a gente chama de Velho Testamento, você vai chegar até Jesus, que é onde eu quero chegar aqui no Evangelho de João, né? A gente não daria tempo aqui de contar toda a história, obviamente, a história é muito longa, mas a passagem a que se refere, onde eu quero chegar, é uma passagem conhecida, não é? De muita gente, até mesmo de pessoas que não têm o hábito de ler a Escritura, que é aquela passagem onde Jesus, no jardim, no Getsemane, depois da última ceia com os seus discípulos, ele saiu para o jardim para orar, e naquele jardim ele sofreu uma agonia devastadora, né, ao ponto dele suar sangue e ao ponto dele perguntar para Deus, né, será que tem outro jeito de resolver essa situação? Quer dizer, eu tenho que ir para a crucificação? Porque ele já havia dito aos seus discípulos, baseado até no que Isaías havia escrito, né, que o Cristo acabaria sendo crucificado. Então ele estava vendo que esse momento ia chegar. E não é só a questão da dor da crucificação, que já deve ser uma dor imensa mesmo, uma dor pela qual ninguém, obviamente, gostaria de passar, não só essa dor, mas uma questão de que aquela dor que ele ia passar ia trazer um benefício muito grande para a humanidade de todos os tempos e até corrigir aquele erro de Adão. Então, aquele peso, né, moral de será que, né, vai dar tudo certo e tem que dar tudo certo, e eu vim para esse momento, ele diz. Então, ele está naquele ponto ali no jardim, na oração, ele está sentindo o que nós chamaríamos o peso da humanidade, né? O peso da história, o peso da criação de Deus está sobre os ombros dele. Deus confiou tudo a ele, e isso é um sentimento muito forte, muito poderoso, e ele tem que ser capaz de superar tudo aquilo, como ele será, não é? Mas aquela agonia é uma agonia muito grande, pela dor que ele vai passar já a partir daquela noite, porque quando ele chegar na cruz, ele já vai chegar muito sofrido, né? Porque vai ser uma noite mal dormida, ele vai apanhar, ele vai ter uma coroa de espinhos na cabeça, ainda vai ter que carregar o travessão da cruz, depois ainda vai ter os pregos, né, nos pés e nas mãos, e vai agonizar ali por algumas horas, mais ou menos umas 6 horas, até que a morte venha. Agora, ali no jardim, então, olha o paralelo aqui, né? No jardim, Adão deixou o mal entrar. E não parecia ser tão difícil assim para Adão não deixar o mal entrar, não é? Agora, ele foi seduzido pela palavra melíflua da serpente. Agora, Jesus, também num jardim agonizando, se ele decide deixar o mal entrar, ele teria feito algo semelhante ao que Adão fez. Ele não ia conseguir realizar a vontade de Deus, não é? Então, naquele momento da agonia, e Jesus vê que o traidor está se aproximando. Então, uma opção seria ele fugir, ele poderia invocar os anjos, acabar com aquela situação,
ele poderia argumentar de que ele era o filho de Deus e que não deveria estar sendo maltratado daquele jeito, já que ele é o filho do próprio Criador. Ele poderia ter feito muitas coisas, inclusive destruir aquelas pessoas que estavam vindo para prendê-lo, né? Agora, ele decidiu, e ele aguentou o que eu chamaria de uma grande tentação de desistência, não é? Para cumprir o que eu digo, a vontade de Deus, não é que ele, assim, que Deus obrigou ele a fazer aquilo, então ele deveria fazer aquilo. Mas em outro lugar na Escritura, ele vai dizer que dá a vida dele espontaneamente. No próprio Evangelho de João, ele diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu dou essa vida espontaneamente. Então, é uma decisão que ele tinha em si mesmo de salvar todas as suas ovelhas, ali no caso, primeiro o povo de Israel e depois as ovelhas que estavam espalhadas por todo o mundo e até em todas as épocas. Então, nesse jardim, Jesus reverte aquilo que Adão fez, né? O mal entrou no jardim, destruiu o jardim e destruiu a vida da humanidade. E agora, Jesus, no jardim, ele não se deixa levar pela tentação de querer deixar um mal entrar, né? E nesse caso, o mal seria desistir da missão para a qual ele tinha vindo. E então Jesus não deixa o mal entrar, ele atravessa o jardim, um verdadeiro vale de trevas, não é? Ele vai até a cruz, ele morre, aquela morte horrível, mas ali não é o fim, não é? Depois ele de atravessar o sábado, né, em trevas, porque foi um período de trevas, já que ele havia morrido, os seus discípulos todos muito tristes, todos aqueles que o conheciam se lamentando. Isso foi na sexta-feira, no domingo pela manhã, ele ressuscita. Ele ressuscita e ainda ninguém tinha visto ele ressuscitado e as pessoas estavam ainda tristes, sem saber o que fazer, né? Porque o nosso amigo Jesus, o nosso mestre, havia morrido, foi morto pelas autoridades, quer romanas, quer judaicas, num conluio, e agora nós estamos sem a presença dele. Uma mulher, Maria Madalena, ela decide no domingo de manhã ir até o túmulo, porque ela quer embalsamar direitinho o corpo de Jesus, embora Nicodemos já tivesse feito isso, né? Mas talvez ela não soubesse, então ela vai até lá, e ela vai até o túmulo, e para espanto dela, ela chega ao túmulo. O túmulo era numa caverna, numa rocha, a pedra estava removida, uma pedra pesada que fechava o túmulo, o sepulcro, e lá dentro haviam duas pessoas, que ela confunde com dois homens, ora com dois anjos, e ela diz: olha, onde é que ele está? Né? E aí eles dizem: ele não está aqui, ele avisou para vocês que ele ia ressuscitar, você não está entendendo, né? Os discípulos não entenderam isso ainda, de fato não haviam entendido ainda, né? E aí a Maria se põe a chorar ali, até achando que tinham levado o corpo de Jesus, e ela viu uma pessoa se aproximando, e essa pessoa se aproxima e diz o texto assim: ela achou ela supôs que ele era o jardineiro, aquele que cuidava ali do entorno onde o sepulcro estava. Então, essa frase muito sutil, não é, da parte de João, ela supôs que ele era o jardineiro. Que o jardineiro, o que faz um jardineiro? Cuida de um jardim, não é? Então, num jardim, Jesus agonizou, depois, num jardim, ele ressuscitou. Ela não reconheceu de imediato que era Jesus, mas quando Jesus fala com ela, aí ela reconhece Jesus, né? Exatamente como Jesus havia dito: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. A ovelha só reconhece a voz do dono, do pastor,
ao qual ela pertence. E Jesus tinha dito já no próprio Evangelho de João: eu sou o pastor, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então, quando Jesus fala, a Maria, ela entende, ela vê, puxa, é você, Jesus, é o nosso mestre voltou, ele está vivo, ele ressuscitou assim como ele havia dito. E aqui nós temos, então, Jesus reparando, não é? Reparando o que Adão fez novamente. Se por Adão a morte entrou no jardim e invadiu o mundo, agora Jesus, num jardim, traz de volta a vida a partir da sua ressurreição. E na sua ressurreição, então, ele confirma tudo aquilo que ele já havia dito no Evangelho de João. O Evangelho de João registra 7 sinais, 7 milagres extraordinários que Jesus fez, que apontam para o fato de que ele é o Filho de Deus, e agora o registro de um 8º sinal. O 8º sinal é o próprio Jesus, ressuscitado dentre os mortos, mas não ressuscitado como Lázaro. Lázaro voltou a morrer, mas Jesus ressuscita para a eternidade e promete esse tipo de vida, de eternidade, a vida que ele tem, para as suas ovelhas, para os seus discípulos. Então, Jesus repara também o que Adão fez de trazer a morte, agora ele traz a vida. E ele repara também a situação de Eva, né? Porque Eva foi quem comeu primeiro lá da fruta, não ficou muito bom para ela, nem naquele momento e nem na história da humanidade, né? A mulher sempre rebaixada. E agora Jesus aparece pela primeira vez, pela primeira pessoa que ele aparece, é uma mulher, Maria Madalena. A mulher não tinha um testemunho válido na sociedade, mas Jesus resolve aparecer por ela. Então, de alguma maneira, também a situação de Eva, ou o status da mulher, também é reparado por essa aparição de Jesus e por essa mulher, não é, que estava lá bem mais interessada em Jesus até do que nesse momento, né, até do que os seus discípulos, né? Nenhum dos discípulos foi lá ver. Depois ela saiu dali e foi então contar para os outros o que havia acontecido. E alguns até permaneceram ainda incrédulos, né? Não acreditando muito no que ela havia dito, no que ela havia visto, né? Então, Jesus, na pergunta dela, supondo ser ele o jardineiro, será que ele deveria ter respondido assim, eu sou o jardineiro? Bom, jardineiro do jardim, ele não é? Ele não, a função dele não era ficar cortando a grama, arrumando as flores, as plantas, não é isso. Agora, por outro lado, ele é o jardineiro. Ele é aquele novo Adão que cuidou do jardim de Deus. Mas ele cuidou de uma forma que Adão não conseguiu. Então, ele é o jardineiro, né? Ele é quem cuida do jardim de Deus. E no jardim de Deus, Adão, assim, num sentido, expulsou todo mundo do jardim, não é? Porque o jardim foi destruído, nem sabemos onde é esse jardim exatamente, onde foi localizado. Agora, Jesus, o jardineiro, ele diz: olha, o jardim de Deus agora está em todo lugar, porque onde houver um discípulo meu, ali está Deus. Então, Jesus traz a possibilidade de Deus habitar em cada uma das ovelhas dele. E no final da história, quando Jesus voltar, ele vai de novo transformar esse nosso mundo, esse nosso universo, num imenso jardim, não é? Num lugar muito bom, aonde todo mundo de novo vai poder habitar na presença de Deus. Então, aquilo que Adão perdeu, Jesus recuperou. Mas é uma recuperação que não supera em muito, aquele jardim que Adão tinha. Por enquanto, o jardim só foi reparado, né? No futuro, quando Jesus voltar, ele vai recriar tudo. Então, vai ser um jardim, digamos assim, um mundo completamente novo,
para que todos aqueles que estão com ele nessa vida venham a habitar também nesse novo jardim que ele vai criar. Então, essa é a esperança que eu tenho para você hoje. Leia essas passagens e aí você vai poder ver o poder de Deus sendo manifestado em Jesus, com esse tipo de jardineiro que repara aquilo que Adão estragou no primeiro jardim. Obrigado por sua atenção. Até um próximo dia.